Olá! Vamos mergulhar hoje no último relatório do Fundo Devante Recebíveis, o DEV11. O relatório de julho, que saiu no finalzinho do mês, trouxe um número de rendimento que deixou muita gente de orelha em pé. Então, bora entender o que aconteceu e o que isso significa daqui para frente. Vamos lá? O número que está dando o que falar é este aqui, 34 centavos por cota. É a partir desse valor que a gente vai desenrolar toda a nossa análise de hoje para entender o cenário completo do fundo. E para a gente ter uma noção do tamanho do tombo, o gráfico não mente. Olha só a barra de julho com os 34 centavos, bem menor que os 46 centavos de junho e os 45 de maio. É uma queda bem significativa e que a gente precisa entender o porquê. Então a grande pergunta que fica no ar é exatamente essa. Por que essa queda tão brusca? O que, afinal de contas, puxou o resultado do DVA11 para baixo neste mês? É o que a gente vai descobrir agora. Para começar a desvendar esse mistério, o primeiro passo é dar uma olhada nos principais indicadores do fundo. Eles são tipo um check-up rápido, que dá um panorama geral da saúde dele. Olha só, o dividend yield do mês, ou seja, o rendimento em relação ao preço da cota, ficou em 1,04%. E aqui tem um ponto interessante. Apesar do valor em reais ter caído, percentualmente, o fundo continua entregando um rendimento mensal bem relevante, acima de 1%. Agora, um indicador que realmente salta aos olhos é o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Em julho, fechou em 0,34. Gente, isso quer dizer que a cota do fundo está sendo negociada na bolsa por quase um terço do seu valor patrimonial. É um desconto enorme. E só para todo mundo ficar na mesma página, o P sobre VP compara o preço que o mercado está pagando pela cota com o valor que ela, teoricamente, vale com base nos ativos do fundo. Um número bem abaixo de 1, como esse 0,34, mostra que o mercado está bem pessimista com o ativo. Certo. Agora vamos mais fundo para achar a resposta da nossa pergunta inicial. Chegou a hora de fazer um verdadeiro raio-x no resultado financeiro do DVA11 para entender de onde veio essa pancada. O fluxo de caixa do mês foi o seguinte: entraram 5,26 milhões de reais em receitas, saíram uns 470 mil em despesas e o resultado final distribuído foi de 4,78 milhões. Ou seja, o fundo distribuiu um pouco menos do que gerou de resultado. Mas o segredo não está aqui, está na composição dessas receitas. E bingo! Achamos o culpado. Olha só essa comparação. A receita de correção monetária simplesmente desabou. Foi de 1,4 milhão em junho para apenas 530 mil reais em julho. Essa redução de quase 900 mil reais numa única linha de receita é a principal responsável pela diminuição do dividendo. Tá, mas por que essa receita varia tanto assim? A resposta está no tal do regime de caixa. Funciona assim: o fundo só pode distribuir o dinheiro que de fato entrou na conta. E a correção monetária dos CRIs só é paga quando os devedores fazem um pagamento de uma parte do principal da dívida, o que a gente chama de amortização. Então, se teve menos amortização em julho, entrou menos dinheiro de correção monetária no caixa. Simples assim. Beleza, matamos a charada da queda no rendimento. Agora, vamos dar uma olhada na carteira de ativos do DEV11. É aqui que a gente entende de onde vêm os resultados e também os riscos do fundo. Esse gráfico de pizza aqui deixa a estratégia do fundo bem clara. Uma concentração altíssima em ativos indexados à inflação. Com mais de 96% do portfólio de CRIs atrelado ao IPCA, o desempenho do fundo depende, e muito, do comportamento da inflação no país. E a rentabilidade desses ativos é bem gorda, viu? A taxa média da carteira é de IPCA mais 10,66% ao ano. É o que o mercado chama de high yield, ou seja, uma taxa de retorno elevada, o que normalmente também significa um risco um pouco maior. E o relatório mostra que a gestão não ficou parada. Teve a compra de 5 milhões de reais de um novo CRI, o RR Solares. Por outro lado, ativos como o São José e o Vivendas foram liquidados. E essa saída é importante, porque eram ativos que contribuíam com pagamentos de amortização. E agora, sem eles, essa fonte de caixa não existe mais, o que se conecta perfeitamente com aquela queda na receita que a gente viu. Agora, um ponto de atenção no portfólio. A gente vê que a inadimplência nos CRIs está em 3,8%. Embora a grande maioria esteja em dia, é um percentual que precisa ser monitorado de perto. E vale lembrar que o DVA11 também investe em cotas de outros fundos imobiliários e essa carteira de FIIs sofreu uma marcação a mercado negativa no mês, o que também deu uma pressionada no valor patrimonial da cota. Ok, chegamos à reta final. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça, fazer um resumo dos pontos principais e olhar para o que o futuro pode reservar para esse fundo. Resumindo a ópera, o que temos de positivo? Uma gestão que se movimenta e uma carteira com potencial de retorno bem alto. E os pontos de atenção?
a queda no rendimento, o desconto absurdo da cota no mercado e aquele nível de inadimplência que, embora não seja gigante, existe e merece cuidado. E o que o próprio gestor disse sobre tudo isso? Essa citação do relatório é bem direta. Eles afirmam que estão trabalhando ativamente para recuperar os créditos com problemas e, ao mesmo tempo, estão de olho no mercado procurando novas oportunidades que equilibrem bem o risco e o retorno. É uma mensagem de foco na solução dos problemas e na busca por crescimento. E assim, a gente fecha essa análise com uma pergunta para a gente pensar. Será que os esforços da gestão vão ser suficientes para recuperar esses ativos problemáticos e, com isso, convencer o mercado a diminuir esse baita desconto no preço da cota? Bom, o tempo e os próximos relatórios é que vão nos dar essa resposta.